Bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar a mesa, professor António Lobo, professor Melo Beirão e Dr. Pedro Neres, diretores de serviço. Desejar-vos a todos um bom resto de EUPO e também umas boas jornadas. Vou então falar-vos das hipóteses terapêuticas no keratoconus. Se tivesse que fazer esta apresentação há cerca de 20 anos, seria bem mais simples, já que nessa altura existiam apenas 3 tipos de tratamento: óculos, lentes de contacto e keratoplastia penetrante. Felizmente, ao longo das últimas 2 épocas, tem ocorrido uma grande evolução ao nível do tratamento do keratoconus. Não só nos tratamentos não cirúrgicos, as lentes de contacto, em que realmente tem havido uma grande evolução, como também nos tratamentos cirúrgicos, com o aparecimento dos anéis, o aparecimento de tratamentos que permitem travar ou mesmo parar a progressão do keratoconus, cross-linking. O laser também tem vindo a ganhar espaço no tratamento destes doentes. As lentes fáquicas e pseudofáquicas também têm a sua importância e, finalmente, na área da transplantação tem ocorrido uma evolução no sentido da transplantação lamelar. Como sabem, o keratoconus é a ectasia corneana mais frequente, é uma doença bilateral e geralmente assimétrica, tem início na puberdade e geralmente para a sua progressão por volta da 3ª, 4ª década de vida. É uma doença multifatorial, não inflamatória, classicamente era considerada não inflamatória, embora atualmente muitos autores considerem-na como sendo uma doença mais inflamatória. Tipicamente caracteriza-se pela presença de um adelgaçamento e protusão progressivos da córnea, que vão induzir graus variáveis de astigmatismo irregular e, consequentemente, uma diminuição progressiva da visão. Quando pensamos em tratamento de keratoconus, vamos nos deparar com, essencialmente, 2 tipos de doente. Aquele doente que nos procura porque vê mal e, no fundo, quer melhorar a sua visão. E temos aquele tipo de doente que, embora vendo bem, tem conhecimento que tem um keratoconus e tem conhecimento que existem tratamentos que permitem parar a sua progressão e, portanto, vem-nos procurar no sentido de o acompanharmos e de detectarmos sinais precoces de progressão, de forma a que a sua doença não evolua. Começando então pelos tratamentos que permitem melhorar a visão do nosso doente. Estes tratamentos devem ser sempre adaptados às necessidades de visão de cada doente. Os óculos têm, um papel um pouco limitado nesta doença, já que permitem apenas a compensação óptica das aberrações de baixa ordem, da esfera e do cilindro, e, portanto, têm, digamos, o seu papel mais nas fases iniciais do keratoconus, embora também sirvam como um complemento às lentes de contacto e ainda têm sempre o seu papel também após a cirurgia. Naturalmente, quando os óculos não são suficientes, temos a propor as lentes de contacto ao nosso doente. E estas estão indicadas, naturalmente, quando a visão é insuficiente. As lentes de contacto têm o seu papel não só em olhos virgens, isto é, não submetidos à cirurgia, como também após um tratamento cirúrgico. Elas são o tratamento de primeira linha em mais de 90% dos casos em que existe má visão com óculos e permitem, como já foi referido nas apresentações anteriores, uma compensação das aberrações de baixa e de alta ordem, permitindo assim uma melhoria não só da acuidade visual, mas também da qualidade da visão. Existem múltiplos tipos de lentes de contacto e estão sempre a aparecer novas, desde lentes mole, hidrófilas, lentes rígidas permeáveis aos gases, híbridas, esclerais, semiesclerais, corneoesclerais, lentes piggyback, enfim, toda uma panóplia que eu não me vou estender muito para não tornar esta apresentação demasiado extensa. Contudo, existem também problemas e as lentes de contacto não são a solução para todos os doentes com keratoconus. Por vezes surgem complicações, surgem situações em que o doente não se adapta à lente de contacto, surgem situações em que ele é intolerante, ou então também pode ocorrer o facto de ele até se adaptar bem, ser tolerante, mas que a visão que atinge com a lente de contacto não é suficiente às suas necessidades do dia-a-dia. E nesses casos, resta-nos então passar aos tratamentos cirúrgicos. Começando então pelos anéis,
Este tratamento baseia-se no princípio de que a implantação de pequenos dispositivos de material sintético no estroma corneano profundo vão induzir alterações na morfologia da córnea e, consequentemente, permitir uma regularização da superfície corneana. Caracteristicamente, os anéis permitem uma melhoria dos índices keratométricos, permitem uma melhoria da visão, quer sem correção, quer com correção, principalmente devido à diminuição do astigmatismo irregular, permitem ainda uma melhoria das aberrações, nomeadamente do coma, que é muito característico dos doentes com ceratocone, e ainda parecem ter também um papel na diminuição da progressão desta doença. Tem a vantagem de ser um tratamento reversível e ainda de ser possível o tratamento com anéis em associação com outro tipo de tratamentos. Naturalmente que, como qualquer tratamento cirúrgico, não é isento de complicações, mas felizmente as complicações graves são raras. Quais são, então, os critérios para a implantação de anéis? Em primeiro lugar, aquele doente que não se adapta ou que tem má visão com lentes de contacto, ou que também não quer usar lentes de contacto, aquele doente que apresenta uma córnea transparente, o valor de keratometria máxima deve ser, no máximo, 60 dioptrias, vá lá até aos 65 dioptrias, a paquimetria deve ser, no mínimo, 400 micras, e ainda sabe-se que aqueles doentes que têm o eixo refrativo e keratométrico alinhados têm melhores resultados com este tipo de tratamento. Os mais utilizados são estes tipos, os Intacs SK, os Ferrara e os Keraring. Todos eles são feitos de PMMA e diferem essencialmente em duas coisas, na sua zona óptica e na sua forma de secção. Há anéis hexagonais, ovais e triangulares. O número, a espessura, o comprimento de arco e a posição dos segmentos a implantar são calculados com base em normogramas e estes normogramas baseiam-se essencialmente em dois aspectos. Em aspectos clínicos, de refração e da melhor acuidade visual corrigida do doente e também em critérios tomográficos, isto é, dependendo do normograma, existem uma série de critérios da tomografia que vão ser utilizados para calcular, então, o segmento a implantar. Trago-vos, então, agora aqui um curto vídeo sobre a técnica cirúrgica. Inicialmente, fazemos, então, as marcações necessárias na superfície da córnea. Seguidamente, passamos à incisão corneana. E depois iniciamos, então, a construção do túnel. Seguidamente, com o auxílio do anel de vácuo, procedemos então à construção de todo o túnel e, finalmente, passamos à implantação propriamente dita do anel, segundo o plano pré-cirúrgico. Na parte final da cirurgia, geralmente é dado um ponto na incisão, um ponto de nylon 10 geros e este ponto geralmente é removido ao fim de 3 semanas. Algumas características relativamente aos segmentos que devemos ter em conta. Anéis com uma maior zona óptica têm um maior efeito na redução do equivalente esférico. Anéis com comprimento de arco mais curto têm um maior efeito na redução do astigmatismo. Anéis com comprimento de arco mais longo têm um maior efeito na redução da keratometria. E, finalmente, sabe-se também que os anéis cuja secção tem a forma triangular estão associados a um menor risco de halos e de glare no pós-operatório. Passando agora para as lentes intraoculares, fáquicas e pseudofáquicas. Também têm um papel no tratamento da visão dos doentes com ceratocone, permitem a correção de ametropias elevadas e podem ser utilizadas quer em olhos não submetidos à cirurgia,
quer também em olhos que já foram submetidos previamente à implantação de anéis ou, inclusive, no pós-transplante de córnea. Devemos pensar na implantação de lentes em doentes com ceratocone quando o doente apresenta um ceratocone estável e quando o astigmatismo irregular é baixo. Isto vê-se facilmente na consulta, quando nos apercebemos que a visão do doente melhora significativamente com óculos, isto é, com a correção com lentes esferocilíndricas. Naturalmente que na implantação de lentes fáquicas devemos também respeitar os critérios tomográficos e os critérios de contagem endotelial. Finalmente, quando todo o resto falha, temos a hipótese de propor ao nosso doente um transplante de córnea. Estes estão indicados em caso de ceratocone avançado, associados a uma baixa acuidade visual e em que ocorreu uma má resposta ou não existe indicação para os outros tratamentos. Na área da transplantação, como eu já referi, existem os transplantes totais e os transplantes lamelares. A DALC, portanto, o transplante lamelar anterior, relativamente à keratoplastia penetrante, tem algumas vantagens, nomeadamente o facto de apresentar um menor risco de rejeição, uma maior resistência ao traumatismo, menor risco de glaucoma e ainda de permitir que uma córnea seja utilizada para 2 doentes. Tem também algumas desvantagens, nomeadamente a possibilidade de ocorrerem opacidades da interface, é tecnicamente também mais exigente e, naturalmente, que não trata patologia endotelial quando esta está presente. Uma palavra também para esta técnica mais recente, que foi introduzida por este senhor que vemos na imagem, Garrett Mells, em 2014. É uma técnica que está ainda em desenvolvimento e, no fundo, consiste no transplante da membrana de Bowman, que vai ser inserida num pocket corneano que é criado entre o estroma anterior e o estroma posterior da córnea receptora e este tipo de transplante está indicado em casos avançados de ceratocone. Permite uma melhoria e uma estabilização do ceratocone, permite também uma melhor adaptação a lentes de contacto e permite, assim, em alguns casos, atrasar ou evitar a realização de procedimentos mais invasivos. Passando agora, então, ao segundo tipo de tratamentos, aqueles tratamentos que permitem controlar a progressão da doença. Neste caso, gostaria de sublinhar que é importante um papel proativo do médico no sentido de aconselhar os tratamentos, já que muitas vezes o doente não apresenta queixas e somos nós que nos apercebemos da progressão da doença e então devemos aconselhar os tratamentos. Naturalmente que para isso é preciso também conhecermos os fatores de risco de progressão do ceratocone. São eles uma menor idade, doentes não caucasianos, o esfregar os olhos, a inflamação crónica da superfície ocular, córneas com curvatura mais elevada, cilindros corneanos mais elevados na refração e ainda síndrome de Down. Tudo isto são fatores de risco de progressão que devemos conhecer. E esta, talvez a mensagem mais importante desta apresentação. Qualquer doente com ceratocone deve ser aconselhado a nunca esfregar os olhos, pois, segundo alguns autores, este é o fator de risco mais importante para a progressão do ceratocone. Naturalmente, que não chega a aconselhar, devemos também tratar as doenças da superfície ocular que vão promover que o doente esfregue os olhos. Assim, doentes com olho seco, com doenças atópicas da superfície ocular, blefarites, disfunção das glândulas meibómio, todas elas devem ser tratadas de forma a diminuir o risco do doente esfregar os olhos. Claro que quando, apesar dos nossos aconselhamentos, verificamos que o ceratocone está a progredir, teremos naturalmente que dar algo mais ao nosso doente. E aí entra o cross-linking. O cross-linking é de facto o tratamento que permite tratar, digamos assim, a progressão do ceratocone. Este tratamento foi introduzido em 1996 por este senhor da imagem, Dr. Theo Saylor, e tem atualmente um papel fundamental no travão da evolução desta doença. Baseia-se no princípio de que uma córnea impregnada com riboflavina, quando estimulada, quando sujeita a uma radiação ultravioleta A, na ordem dos 370 nanómetros,
vai ocorrer uma reação de fotooxidação, com libertação de oxigênio e de radicais livres. Por sua vez, vão ocorrer reações de fotopolimerização, com a criação de ligações covalentes entre as fibras de colagênio. Este fenómeno denomina-se, então, cross-linking do colagênio. O cross-linking tem, então, o efeito de aumentar a rigidez da córnea, vai promover alterações quer das propriedades biomecânicas, quer das propriedades bioelásticas, e vão surgir ainda alterações quer refrativas, quer topográficas, quer ainda aberrométricas. A que doente devemos então propor o cross-linking? Essencialmente, duas indicações que devem estar presentes. Primeiro, doente com evidência de progressão, e segundo, por motivos de segurança, uma paquimetria mínima de pelo menos 400 micra. Naturalmente que o caso ideal é aquele doente que apresenta um queratocone em evolução, mas que ainda apresenta uma boa visão, no sentido de pararmos a progressão da doença e assim evitarmos tratamentos com maiores riscos. Para então sabermos se o queratocone está a progredir, temos também que saber quais são os critérios que definem progressão no queratocone. E assim, um queratocone em progressão é aquele queratocone que num período de aproximadamente 6 meses apresenta aumentos de 1,5 dioptrias no K máximo, ou então uma redução de 25 micras ou mais na espessura corneana mínima. Aquele queratocone também que está a evoluir é aquele em que se verifica um aumento do astigmatismo refrativo de 1 dioptria ou mais, e ainda quando verificamos que existe uma alteração significativa do eixo do astigmatismo refrativo. O protocolo de Dresden é o protocolo original e é aquele que ainda hoje é mais bem aceito porque nenhum outro mostrou tanta eficácia como este protocolo original. Consiste, então, na remoção do epitélio da córnea. Seguidamente faz, então, a aplicação de riboflavina durante 30 minutos. De 2 em 2 minutos é aplicada uma gota. Em córneas inferiores a 400 micras deve ser utilizada a riboflavina e pós-molar, no sentido de aumentar a espessura da córnea. Se depois confirmarmos, então, que a córnea tem 400 micras de espessura, passamos, então, ao passo seguinte, que é, então, a radiação a radiação ultravioleta A durante 30 minutos. E, no final do procedimento, passamos então à aplicação de antibiótico e de uma lente de contacto. Naturalmente que, embora bastante seguro, existem algumas complicações. Aquela mais frequente é, de facto, o aparecimento de ACE no pós-operatório e acontece especialmente em doentes mais jovens. Geralmente é uma complicação reversível com um tratamento com corticoterapia tópica um pouco mais prolongada que o habitual. Passo então agora a apresentar um caso clínico de uma jovem de 14 anos que em dezembro de 2015 aparece à nossa consulta com uma qualidade visual do olho direito de 10 décimos e do olho esquerdo de 9 décimos. A topografia era esta, que vem na imagem. Portanto, era esta a topografia. Na altura optámos por vigiar, dada a qualidade visual. Passados 6 meses, repetimos então a topografia e verificámos que, além de a acuidade visual ter reduzido de 9 para 7 décimos, ocorreu também um aumento, um agravamento da topografia do olho esquerdo, pelo que se optou, nesta fase, por realização de cross-linking. Nos meses seguintes, como podem ver nestas topografias, no olho esquerdo ocorreu, de facto, uma estabilização da doença, portanto, quer a nível topográfico, quer a nível keratométrico, quer a nível de visão, verificámos que a doença parou, portanto, não houve mais agravamento, houve até uma ligeira melhoria da visão e dos índices keratométricos e topográficos e, portanto, estamos perante uma ocorrência de uma regressão topográfica e, portanto, este doente tem indicação para vigiar o olho esquerdo. Por outro lado, no olho direito, o que se verificou foi que ocorreu um agravamento progressivo da sua visão, portanto, com visão passada de 10 décimos para 8 décimos, e também um agravamento da topografia e dos índices keratométricos. E, portanto, neste caso, verifica-se no olho direito uma evolução topográfica e indicação para cross-linking. E este caso representa bem o papel que o cross-linking pode ter
na alteração da história natural desta doença. Enquanto no olho esquerdo foi realizado cross-linking e a doença estabilizou, no olho direito não foi realizado e, neste momento, a doença está em progressão. Têm sido também procurados novos protocolos no sentido de reduzir as complicações associadas à remoção do epitélio e também novos protocolos no sentido de reduzir os tempos de tratamento com cross-linking. No entanto, até à atualidade, quer uns, quer outros, não têm mostrado tanta eficácia como o protocolo original, que é o protocolo de Dresden. Mais recentemente, tem sido também proposto o tratamento com cross-linking customizado, em que, basicamente, o que se faz é a emissão de uma maior dose de energia de radiação à área do cone. E, neste artigo publicado no American Journal of Ophthalmology em 2016, de facto, os autores concluem que o cross-linking customizado é tão seguro como o protocolo de Dresden e parece ter até algumas vantagens no sentido de uma melhor capacidade de regularizar a superfície da córnea. Temos ainda um terceiro tipo de doente, aquele doente que se apresenta com queixas de baixa visão e que nós temos evidência de progressão da doença. Neste caso, podemos combinar tratamentos. Por um lado, realizar cross-linking, que nos vai permitir controlar a progressão da doença. Por outro lado, realizar procedimentos que permitem uma regularização da superfície corneana e, consequentemente, uma melhoria da visão. Quando temos, então, um doente que preenche os critérios para a realização de cross-linking e os critérios para a implantação de anéis, podemos, então, proceder a um tratamento combinado com cross-linking e implantação de anéis, denominado cross-linking plus. Falando agora um pouco do laser. É um pouco controverso ainda, mas aplicar laser numa córnea já de si enfraquecida biomecanicamente e, portanto, criar aqui uma agressão que a vai tornar potencialmente ainda mais frágil. Sabe-se que o laser nas córneas com queratocorne está associado a um risco de progressão da doença e, devido a este facto, nem todos os autores consideram o laser como tendo algum papel nesta doença e aqueles que o utilizam e que o defendem fazem-no geralmente associado a cross-linking, que vai permitir fortalecer e tornar a córnea mais resistente e mais rígida. Não esquecer ainda que o laser nas córneas com patologia, nomeadamente a córnea com queratocorne, tem uma menor precisão da ablação e, portanto, os tratamentos podem, digamos assim, não ser tão precisos como no caso das córneas ditas saudáveis. Os tipos de tratamento utilizados geralmente são o PRK guiado por frente de onda, o PRK topoguiado e ainda o PTK transepitelial, sempre associado a cross-linking. Para percebermos então o papel do laser no tratamento desta doença e também no tratamento de outras doenças da córnea, temos que perceber o efeito que o epitélio corneano tem na compensação das alterações estromais. Assim, sabe-se que na zona em que, portanto, na zona do cone, o estroma é mais fino, mas também o epitélio é mais fino, no sentido de compensar, então, topograficamente o cone. Sendo assim, quando se faz PTK transepitelial, isto é, PTK sobre o epitélio, este tratamento vai permitir, então, uma ablação estromal maior na zona onde o epitélio é mais fino, permitindo, assim, a correção estromal da doença. Falar apenas de dois protocolos que combinam o tratamento de laser e de cross-linking. O protocolo de Atenas, proposto por Dr. Canella-Polos em 2005. Segundo este protocolo, é aplicado inicialmente PTK sobre o epitélio, PTK transepitelial, seguido de PRK topoguiado, finalmente aplicação de mitomicina C e, finalmente, realização de cross-linking. Alguns anos mais tarde, o Dr. Kim Ionis apresentou o protocolo de Creta, segundo o qual consiste na realização então de PTK transepitelial seguido de cross-linking. Quer um, quer outro têm mostrado resultados bastante encorajadores no curto prazo.
No nosso serviço temos também já alguma experiência com a combinação de tratamentos de PRK e de crosslinking. Portanto, em doentes em que realizaram PRK topoguiado e crosslinking ao fim de 12 meses, verificou-se de facto uma melhoria estatisticamente significativa da melhora da acuidade visual não corrigida e ainda do K máximo, sendo, portanto, resultados muito promissores no curto prazo. Falta, naturalmente, confirmar estes resultados num período de follow-up mais longo. Em jeito de conclusão, portanto, perante um doente com ceratocone e com boa acuidade visual, com um ceratocone estável, devemos então vigiar. Se temos um doente com boa acuidade visual, mas com um ceratocone em evolução, devemos então propor-lhe crosslinking. Por outro lado, em doentes com má visão, se tiver, portanto, uma keratometria inferior a 60 dioptrias e espessura corneana superior a 400 e um ceratocone estável, podemos então propor a implantação de anéis, neste caso. Se tiver estes índices keratométricos e de espessura, mas por sua vez um ceratocone a evoluir, nesse caso podemos combinar tratamentos crosslinking com anéis ou crosslinking com laser. Finalmente, nos casos em que temos um ceratocone avançado, já com cicatriz estromal, enfim, em que todos os outros tratamentos não resultam, aí só nos resta mesmo a hipótese de transplante de córnea. Muito obrigado pela atenção.